Jacó, ele tem uma roupazinha assim, eu posso pregar que ele tem? Porque ele fazia uma diferença. Mas está para nós. Quando ele foi casar, ele foi embriagado. A mulher que ele pegou não era quem ele queria. Ele trabalhou 7 anos por uma esposa que, quando chegou no momento, eles disseram: está errado, a gente não pode casar mais não, vai ter que casar mais velho. Então a gente faz o quê? A gente embriaga ele e dentro da tenda a gente coloca ela. No dia seguinte ele olha e diz: não foi com essa que eu casei. E o que é que eu tenho que fazer? Trabalha mais 7 anos. Sabe por que Deus está fazendo assim uma linhagem com ele? Cara, tu enganou teu irmão lá atrás. Eu até te perdoei lá no Vale de Jabote. Meu Deus. Mas a consequência do teu passado ainda está sobre as tuas costas. Então, querendo ou não, tu vai ter que passar. Chega na casa do sogro, o sogro trapaceia ele. Aí eu imagino, rapaz, ele diz assim: e trapaça o seu quê? Ele casa novamente. E quando ele acha que está tudo bom, está tudo direitinho, aí vai entrar o propósito de Deus. Aí, ó, ele já está no deserto, ele já vai ser vendido. Ele vai entrar dentro de um palácio. E eu até notei aqui: Deus permitiu que José sobrevivesse e prosperasse onde a maioria teria falhado. A maioria falhava, né? Mas José estava transformando aquele cenário diferente. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Não fique esperando por mim, não. Faz você alguma coisa. Glória a Deus. Glória para Jesus. Aleluia. Faz você alguma coisa. Né? Tem hora que a gente fica só chorando no canto, e Jesus dizendo: aí, você vai dar conta. Não, meu trabalho é ruim, meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo. Sim, cara, prepara um currículo aí e bota no outro canto. Aleluia. Não, mas eu estou indignado com isso, indignado com aquilo. Cria outra coisa. Faz o nome. Bate a poeira, não fica só chorando. Glória a Deus. Olha, lá no passado eu só tinha João. E Diego, ele trabalhava, costurava. Nas horas vagas ele ia para a estamparia. Ele sabia, não, ele estava aprendendo tudo. Mas ele chegava lá e dizia assim: eu posso dar conta. Porque nem quando ele estava no mundo ele gostava de mentira. Então alguém perguntava assim para ele: você sabe trabalhar em estamparia? Ele dizia: eu posso dar conta. Então de costura. Tu costureira só na goleira? Não, eu gosto da goleira, mas eu posso dar conta da overlock da rede. Eu posso cortar viés, eu posso ir para a máquina de imprensa. E o que é que você quer com tanto desempenho, com tantas funções? Sobreviver. A gente tem um mundo tão lindo que é a internet. Tem que dizer: eu não sei porque eu estou dizendo, eu sei porque eu estou dizendo. Pega a tua marca, teu nome, esfrega lá no Instagram. Aleluia. Glória a Deus. Para tu ver se o povo não vai criar curiosidade. É, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mostra aí meio no negócio, para tu ver se o povo não cria curiosidade. Eu sou curiosa. Sabe o que Jesus está dizendo? Que eu quero dentro, não estou conseguindo entender. Aleluia. É que o mais difícil tu já fizesse, Glória a Deus. que foi se levantar. É.
Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória. Ai, chega minha Aleluia. O mais difícil foi tu se erguer. Aleluia. Glória a Jesus. Porque depois de uma pancada tão grande para você se erguer da trabalho. Você desacredita. Você diz, eu não sou capaz. Eu não vou ser capaz. Quando ele costurava, eu fui para uma fábrica que eu não sabia costurar. Eu sabia, limpava a máquina na minha hora vaga. Limpava a máquina e botava a linha na máquina que eu tinha. Eu observava aquela linha, como era que passava, tirava ela todinha, limpava ela todinha e botava novamente. Porque eu escutei alguém dizendo, para tu aprender, tu precisa saber botar a linha na agulha. Eu aprendi a botar a linha na agulha e depois eu comecei, sabe, fechando lateralzinha. Eu fui costurar em um fabrico. Eu amo essa mulher até hoje. Não tem essas pessoas que dizem assim, vem? Não tem esse povo que diz assim, vem? Venha, pode vir. E eu cheguei lá para fazer modinha. Rapaz, quem fecha só a lateralzinha vai fazer modinha de suplex. Tu sabe o que é costurar suplex? É horrível. E suplex era moda. Eu fazia, e ela em cima, olhando. Aí tu acha que na casa de Deus, o que eu aprendi lá, tu acha que eu não vou fazer pressão, sabendo o que tu sabe? Glória. Pois eu vou ser um instrumento. Eu vou ser um instrumento para provar você. Glória a Deus. E não vou ter nenhum peito. Porque quando eu saí de lá, eu já estava ensinando outras pessoas a costurar. A peça piloto já vinha para a minha mão, Letícia, e eu sentava com ela do lado. E ela dizia assim, assim, assim. E eu já estava fazendo a peça piloto para outras pessoas. E quando chegavam outras pessoas para costurar, eu tinha prazer em ensinar. Você sabe por que eu tenho prazer em sentar na minha casa e ler Bíblia? E quem senta lá lê junto comigo? Porque eu tenho prazer em ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para essa história aqui, eu vejo, sabe o que é missionária Nathalie? Alguém que no meio de uma dor não se entregou de maneira nenhuma a um cenário. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da pregação de ontem que ela falou, Shilane? Só chorando. Só chorando. Chorando escondido. Chorando escondido. Chorando escondido. Para Deus falar com o esposo dela e dizer, manda a mulher parar de chorar. Glória. Esse Deus ali. E ela disse, mas como que eu não me comovo com as lágrimas? Esse lugar. Quero agradecer. Tem hora que a gente acha que chorando vai resolver. E Deus está dizendo, não vai, cara. A gente tem que deixar o choro debaixo do braço, bater a poeira e seguir. É verdade. Se refazer novamente no cenário todo escuro. Se levantar novamente, bater a poeira. Aleluia. Glória a Deus. Não deu certo lá no seguro, não. Não está vendo essa marca aqui, essa marca vai dar certo. Não deu certo não, eu costurando para minha tia. Tem problema não, meu pano já está comprado, eu vou fazer uma marca e acabou-se. Aleluia. Eu já estive na feira, rapaz. Eu conheço os fregueses, eu sei buscar de freguês. Você sabe o que é? Pode não parecer, tá? Eita glória. Mas eu já fiz a feira de Caruaru. E a feira de Caruaru é um teste. Porque a feira de Caruaru ela te maltrata na ida e te massacra na volta.
E para quem vai de Toyota é pisar. A minha mulher dizia assim: Elisângela, não pode piscar. Porque se tu piscar o carroceiro, carrega a mercadoria e tu nunca mais vê. Porque a feira é enorme. Tem hora, Lígia, que a gente está acomodado demais com o cenário. Tá bom aqui, essa água aqui tá ótima. Se eu for mais para fundo, vai me causar um desconforto. A água tá fria, vai me incomodar. E Jesus está assim: e eu te chamei, mesmo, foi para incomodar. Se levanta, se entra. Faça alguma coisa. Onde você é o cenário? Eu olho para Dani, ninguém conhece a história de Dani. Eu conheço a história de Dani e ela conhece a história de Dani. Aí Dani chega num cenário impróprio, tudo desestruturado. E aí ela bate a cinza, a poeira, e se ergue. Sabe o que é isso? É você olhar para os dois pequenininhos assim: tem gente que depende de mim, eu não posso ficar prostrado. É, Jesus. É Nathalie olhar para o luxo de Manu, que Manu é cara, e dizer assim: meu Deus, além do meu luxo ainda tem um de Manu. A farinha láctea dela que é cara. E o laço. Eu não sei se você está na dimensão que eu estou, mas a dimensão que o Espírito está dizendo assim é assim, ó: mude, se mexa, faça alguma coisa, se balance. Esfregue lá, Eliane, cabelo, esfregue lá, mostre, aplique, jogue e voe. Aleluia! Glória a Deus! Faça o povo entender que você tem uma graça boa. Pegue o nome lixa, desate de unha, balance mesmo, mexa, eita. Aí dizendo que está pregando prosperidade. Não, cara, eu estou dizendo que você está sendo modelado nesse cenário que você está vivenciando. O cenário de José era de dor, Emerson, mas ele não ficou agarrado na dor, Piana. Ele não ficou murmurando, ele não ficou criticando, cara. Ele não ficou odiando os irmãos, ele não ficou achando ruim, ele não ficou atrasando. Cara, onde ele pisava o pé, ele prosperava. Entra na casa de Potifar, cuidando do jardim. Potifar diz assim: esse jardim está muito bonito. Tu tem um equilíbrio ótimo. Eu vou botar tu dentro da minha casa, para tu governar dentro da minha casa, para tu dar um equilíbrio bom aqui dentro. Porque eu consegui enxergar que Deus é na tua vida. Sabe qual é o problema? É que a gente está só no cenário de murmuração, Sandra, e esquece daquele que nos fez a promessa. Então não é o suficiente, Fabiana, para dizer assim: tu está acreditando ou não está acreditando? Até quando vai ficar duvidando? Números 14. Até quando esse povo vai ficar duvidando, Moisés? Eu estou dando provas em cima de provas a eles, eles ainda estão duvidando. Meu irmão, tanta coisa, tanta prova que Deus te dá, que Deus é na tua vida. Mas sabe por que ele diz assim: volta para o primeiro amor, porque no primeiro amor tu acreditava em tudo. Tu recebia a promessa que não era nem para tu. Eu estava no primeiro ministério de Amada, e o pregador lá de João Pessoa, pregando, olhou para o pastor e disse: pastor, Deus visita teu armário, teu guarda-roupa. Eu disse: Deus, a promessa é para o pastor, mas eu estou aqui, eu estou recebendo visita. É você que tem que mover, é você que tem que fazer alguma coisa. É noite que o céu está pegando e diz assim: hoje é o primeiro dia da semana e eu não quero ouvir dentro da tua casa murmurações. É o primeiro dia da semana e eu não quero ouvir na tua casa murmurações. Vai passando pelo processo, vai entendendo o meu propósito, vai se levantando, vai dizendo que Deus é grande, vai tentando mover, vai aquecendo aquele fogão, vai limpando ele, vai botando água naquela boca lá, vai fazendo café bom. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Vai encerrar agora.
nome, Jesus. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele foi provado. Mas ele não disse, é porque é minha fraqueza, não. Mas ele não disse, ai, meu espinho na carne. Eu tenho que alimentar meu espinho na carne. Não, ele não disse isso. Ai, eu marquei isso. Deus permitiu que José sobrevivesse e prosperasse aonde a maioria teria falhado. Ele acrescentou sabedoria à sua confiança e ganhou o coração de todos que o cercavam. Ele ganhou o coração de Potifar. Ele ganhou o coração do guarda do palácio. Ele ganhou o coração dos outros prisioneiros. E ele ganhou o coração do rei. Aleluia. Mais na frente ele ganha o coração dos 10 irmãos dele. Porque o do Benjamim ele já tinha. Aleluia. No capítulo 41, no versículo 16, José está dizendo assim: é Deus. Glória a Deus. Eu olho para a história de José e dá vontade de dizer assim: eu vou me converter hoje, alguém ora pela minha vida. Aleluia. O que a gente está carregando de bom? Veja como Deus ele preparou o cenário, né? Todo mundo foi-se embora, só ficou eu, Diego e o Célio aqui. Diego fechando a igreja, tudo, e eu tinha um pensamento de pregar num culto de casais na Diego Doritana, de 7 horas. Nisso desci uma jovem. E acho que era André descendo com o carro, o pessoal saindo com o carro. Aquela jovem veio assim, ela disse assim: você pode fazer uma oração por mim? A paz do Senhor, você faz uma oração por mim? Eu entreguei minha Bíblia ao Célio, meu celular, e disse: vem pra cá, levei ela pra ali embaixo. Eu coloquei a mão nela aqui no carro, ela já estava chorando. O Célio ficou intercedendo. A gente ficou orando, depois o Célio deu um abraço nela, a gente fez o que Deus mandou. Ela respirou e foi embora. E enquanto o Célio estava orando por ela, eu estava dizendo: meu Deus, Jesus, amor, eu tenho que ir para Toritama. O meu pensamento: Deus, eu não vou me trazer para Toritama. Aí Deus olhou assim, aí Deus bravou assim para mim e disse assim: tua obra é aqui, de que adianta tu ir para Toritama se tem alguém precisando. Deu certo lá em Toritama, Deus encaixou a hora, tudo bem direitinho, foi bênção. Quando eu abro meu telefone, tem uma mensagem missionária. Só Deus sabe como eu subi aquela ladeira, só Deus sabe como eu estava descendo. Meu Deus. E eu vinha conversando: Deus, eu vou abrir mão de tudo. Eu não estou suportando. Mas quando eu enxerguei a senhora, só me veio na mente e ela vai orar por mim. O que é que tu oferece se alguém te abordar na rua? Glória. O crente ele não tem local de trabalho. O local do trabalho do crente é uma reunião para dizer que Jesus é grande, para curar a ferida, para salvar pessoas. Sabe o que Jesus diz a mim? Evangelho, Elisângela, vai mais do que você imagina. É. Vai além do que você está estudando aí em cima.
Aí sabe o que ele diz assim a mim? Elisângela, o evangelho não é só palavras. É, Jesus. Só que muitas das vezes a gente está achando que evangelho é só pegar o microfone e pregar. Carlos disse assim, missionário, quando eu dobrei o joelho aqui domingo, Deus falou comigo. Quando eu subi para o púlpito, Deus falou com o pastor. É sabe o que é que Deus está falando dentro dessa igreja? Da porta ao púlpito. Aleluia. Desse jeito, aleluia. Os irmãos de José acharam que iam manter aquilo, Valderno. Eles até pensaram assim, nunca mais a gente vê ele. É, desse jeito. Nunca mais a gente vai saber a notícia dele. Só que no meio desse nunca mais, Deus disse, vai ter uma fome aí. Jesus é lindo. E no meio desse negócio aí, as pedras vão se bater. Eita. Aleluia. É, Jesus. Glória a Está Jesus. dentro do cárcere, mas ele não mudou a conduta dele. Aleluia. Deus nome de Jesus. Ele continuou sendo o rapaz. Obediente, Aleluia. atencioso. Sabe por que eu vejo que ele é atencioso e a Bíblia me dá respaldo? Porque ele para ouvir os dois homens que sonham. Aleluia. Ele fala do sonho. Se esquece de mim, não. Quando tu estiver lá, te lembra dele. Fala de mim, lá o rei. Aleluia. Nunca me esquece. Às vezes as pessoas criticam porque ele esqueceu. Mas eu acredito assim, nada. José não estava pronto ainda. Porque quando ele está. Qual é o capítulo que ele está de frente aos irmãos? 45? Ou é o antes? Porque quando ele está diante dos irmãos, todo o Egito escuta o choro dele. Nada dele está de frente, ninguém meteu ele. É, meu Deus. Aleluia. Ele está de frente. Só que ele é crente. Glória. Aleluia. Ele é diferente porque ele é crente. Aleluia. Crente não é a Bíblia, não é a roupa. Glória. Eita, que Jesus. Crente é meu comportamento. Quando vocês desceram as águas, vocês estavam dizendo, eu vou mudar. E o que eu fui até 10 horas da manhã, eu não serei mais, porque quando eu desci, eu subi, não sou nova criatura. Sabe o que o Espírito dizia a mim? Cuidado, porque muitos desceram e continuam do mesmo jeito. Batismo não é mudança. Carlos disse, se eu sei o que eu faço, se eu sei o que é para fazer e eu não faço, eu sou o quê? Tiago diz, no capítulo de número 3, pode, como? Eu pregando aqui de Jesus, falando do amor dele, eu desço e detono o lixo. Como é que essa água que é tão boa aqui fica tão salgada? Aleluia. Aleluia. Desse jeito. Sabe o que eu aprendi por onde eu passei? Porque eu passei no ministério que não se pregava, se vomitava. E eu aprendi que quando meu Deus, Ele quer corrigir. Se você tem intimidade com Ele, Ele vai corrigir você no copo d'água, no sapato, no telefone, no ambiente.
transforme agora em bênção essa parte. Aceleraram o projeto de Deus. Não, eles foram um instrumento para o propósito de Deus. Quando eu enxergo o potencial de uma pessoa, pastor, pode ser um defeito, eu nunca recebo respeito, boa sorte. Eu esbagaço aquela pessoa. Sou chato. Eu faço pressão. Desse jeito. Porque eu sei que quando aquela pessoa sair. Esses dias eu perdoei não tem. Brincadeira. Depois não está cortando aí. Porque ele me mandava ler 1 Coríntios sobre casais. E eu Você fala, eu não quero. Quero uma tarefa. terça-feira, a minha Monizelina vai ler o livro de 1 Coríntios todo e eu vou fazer uma pergunta só. Eu achei bom. Era. E eu cheguei em casa, livro de 1 Coríntios, e Paulo batendo, e a mulher, isso aqui, e eu, e fiz a tarefa, como ele disse, era com ele. Na terça-feira, estava lá, eu esperando, ele não fez a pergunta. Continue lendo. Fazer a pergunta? Não, pode continuar lendo. Eu achei bom. Eu continuei lendo o livro. Olha a minha obediência. O que é que ele quer me mostrar nesse livro? Porque se eu não quisesse ler, eu tinha que dizer, não vou ler não, já li a primeira vez. Eu vou ler o livro de segundo. Obediente. Mas aí ele disse, ele mandou ler 3 vezes. Obediente. E ele não fez a pergunta até hoje. Mas se ele fizer só essa vez por De trás pra frente. vai estar aí. Quando eu estou pregando que ele está do mesmo ponto, eu disse assim, sabe o que eu escutei dele? Porque eu vi em você. Aleluia. O que você está fazendo hoje, eu vi em você. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Estava olhando você bem porque eu sabia que você iria estar aqui assim. Aleluia. Glória a Deus. Tem hora que eu olho para ele e digo assim, você me persegue demais. Ele diz, não é perseguição. É porque eu quero que a Maia me surpreenda. Glória a Deus. Eu quero que a Maia dê o melhor. É, de Jesus, mim coisa possível. boa. Acho é bom. Para quem está de fora é fácil julgar. Para quem está de fora é fácil falar. Mas para ele que está ligado, ele está dizendo assim, ela vai sair, ela não tem o título, e quando ela sair, ela está levando um nome acima do nome dela. E esse nome que é acima do nome dela não pode ser envergonhado. E o que eu gosto de ver, é porque vocês estão todos com a Bíblia fechada aqui, mas eu vou só falar que tem todos a Bíblia aberta. 3. Tá aberto. 4. Não, mas não está aberto. Tá aberto. 5, está aberto. Então abrir. É nunca fechar a Bíblia para pregador nenhum. Pregador nenhum se fica com Bíblia pregando e você com a Bíblia fechada. Nunca. Eu vou aproveitar para fazer propaganda. Às quarta-feiras está fora do normal, gente. A doutrina dessa igreja está fora do normal. E a glória é para Jesus. Deus, ele está pegando uma vara fininha e batendo. Não é a grossa. Porque a grossa não dói. A fininha queima. Tem gente que não pisa outro pulo aqui nesse
que todo crente que se firma na palavra, meu irmão, o vento pode soprar, o globo terra pode balançar. Jesus pode pegar o globo terra e fazer assim. Que você fica de pé. Porque você tem estrutura na palavra. Quando eles chegaram diante de José, eles não conheciam José mais. Mas José sabia quem era eles. Eles estavam tão transformados, tão transformados. Eu estava estudando a aplicação pessoal. Todo mundo que tiver condição, começa a comprar a Bíblia para fazer estudo. A aplicação pessoal diz assim, ó, a inveja cegava os irmãos de José. A inveja, ela vai cegando tanto ao ponto de você odiar a outra pessoa. Desse jeito. O primeiro pensamento é: vamos matar eles. Vamos matar eles. Acabou-se. Matando, acabou-se. Aí Judá se levanta e diz assim: não. Judá, na verdade, estava defendendo. Aí Valdete prega assim: Satanás, tentando de todas as formas destruir José, achando que a linhagem de Jesus ia ser do lado de José. E Deus ocultando Judá para embaraçar. Aleluia, Jesus! Oh, glória! Aleluia. Cara, ele estava dando um tiro nenhum, pensando que estava acertando. E o outro estava crescendo em oculto. Aleluia. Sabe qual é o problema? É que quem cresce em oculto, quando explode, todo mundo fica surpreso. É desse jeito, Jesus. Glória para Deus. Aí você vai lá na árvore, aí você começa a ver a descendência de Jesus de Nazaré. Aí tá lá, Judá, que gerou quem? E vai estar que gerou 4. Enquanto o inferno estava focado em José, Deus estava focado em Judá. Cuidado que teu alvo está errado. Glória a Deus. Mas não vou fazer algo, não vou dizer algo que eu não tenha um peso espiritual para dizer isso. Enquanto o inferno está focado em um canto, Jeová está gerando outro canto em silêncio. Eu creio, Jesus. Vai ficando de pé, porque eu quero ser bem cheia de Jesus para te dizer